Aleluia, glórias ao Senhor. Irmãos, realmente é uma alegria podermos estar juntos, embora não presencialmente, mas eu sei que os irmãos estão aí no seu lar, na sua casa, nos ouvindo, e que o nosso desejo, irmãos, é que a bênção do Senhor, alcance o lar de cada um de vocês. Amém? Que a palavra nessa manhã possa ser uma palavra de encorajamento para que cada irmão e cada irmã realmente possa avançar, prosseguir nessa carreira que está proposta a cada um de nós. Ó Senhor Jesus, como o Marinho acabou de ler, nós estamos na mensagem 22 do Alimento Diário, cujo título é Aprendendo com a Parábola da Figueira. Então que o Senhor possa nessa manhã nos ensinar aquilo que Ele quer para cada um de nós em relação a essa palavra. Irmãos, eu gostaria de iniciar lendo para os irmãos, peço que os irmãos abram em primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Os irmãos possam abrir, eu vou ler a partir do versículo 1. Bem, qual é o pano de fundo, irmãos, para essa epístola de Paulo? Os irmãos ali em Tessalônica estavam passando por muita tribulação. Muitos estavam dormindo no Senhor, muitos irmãos estavam morrendo por conta de perseguições, por conta dos próprios patrícios, até mesmo os judaizantes. E então os irmãos estavam precisando de uma palavra ali de consolo com relação aos que dormem no Senhor. Irmãos, nos nossos dias não tem sido diferente. Nós temos visto muitos irmãos partindo para o Senhor, por conta dessa pandemia. Muitos irmãos nos deixaram para estar nos braços do Pai. Então, irmãos, essa palavra é bem atual para nós, é para mim, é para você. Ó Senhor Jesus, é para a igreja do Senhor que o Senhor fala agora nessa manhã. Então vamos ler. Capítulo 5, versículo 1 de 1 Tessalonicenses, Paulo diz assim: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Então aqui, irmãos, o Senhor está nos mostrando que virão dias, e esses dias, irmãos, provavelmente serão dentro em breve, não muito tempo depois desses que nós estamos, em que se ouvirá de paz. Hoje temos ouvido falar muito de guerras, de lutas, de disputas, disputas de nação contra nação, disputas comerciais. Atualmente temos visto uma grande disputa por vacinas, As vacinas hoje contra a Covid-19 se tornaram motivo de disputa entre as nações, onde as nações mais poderosas, mais ricas, têm acesso a uma quantidade enorme de vacinas e também uma variedade enorme de várias indústrias farmacêuticas, enquanto as nações menos desfavorecidas têm escassez de vacinas. Então, irmãos, muitas lutas, muito ruído. Tudo isso, irmãos, tentando tirar a nossa atenção do alvo e da meta que é Cristo. Ó Senhor Jesus! Então, irmãos, vai haver um tempo após esse em que vai haver paz. E essa paz vai ser lá em Israel. Ali o povo judeu, na nação de Israel, hoje eles estão cercados de inimigos. Inimigos de todos os lados. Ao norte, Líbano e Síria, a oeste, a leste, a Jordânia, Iraque, Irã e tantos outros, ao sul, Egito,
né, Arábia Saudita e outras nações ali árabes. Então, irmãos, os próprios palestinos ali ao redor, na Cisjordânia e na faixa de Gaza. Então, a nação de Israel hoje, irmãos, é totalmente cercada de inimigos. Porém, haverá um tempo em que se proclamará a paz ali. Então, é desse tempo aqui que Paulo está falando para nós, não é? Quando andarem dizendo paz e segurança, e nós já ouvimos sobre acordos de paz, irmãos, com algumas nações ali do Oriente Médio e Israel. Então, já está acontecendo, irmãos, não é que vai acontecer, já está acontecendo. Ó Senhor Jesus, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Ó Senhor Jesus Cristo, como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. E aí Paulo prossegue, irmãos, no versículo 4. Ele fala da necessidade de nós vigiarmos e orarmos. Fala assim, mas vós, irmãos, não estáis em trevas. Aleluia! Nós não estamos em trevas, irmãos. Que a luz do Senhor, que o sol da justiça brilhe no seu lar agora e no seu coração, nesse momento. Ó Senhor Jesus, não estáis em trevas para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Aleluia, Jesus. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Não nos embriaguemos, irmãos, com o vinho desse mundo. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. O 7 fala, ora, os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Glória a Deus, irmãos! Realmente, isso é uma advertência que o Senhor dá para mim e para você nessa manhã, para que nós estejamos apercebidos, não durmamos, nem estejamos embriagados, entorpecidos com as coisas que esse mundo nos oferece. Ó Senhor Jesus, temos que estar apercebidos, irmãos, e por outro lado, estarmos olhando para as coisas que acontecem com a nação de Israel. Temos que estar olhando para Israel, porque, irmãos, os sinais do final dos tempos surgirão ali, naquela região. Né? Agora eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Mateus, capítulo 21. Aqui, em Mateus, capítulo 21, eu gostaria primeiramente de ler para os irmãos os versículos 18 e 19, que falam sobre a figueira sem fruto. Aqui no capítulo 21, o Senhor fala de duas situações. A primeira, dessa figueira sem fruto. E a segunda também, sobre uma vinha que foi plantada, não é? E que foi arrendada, e cujas pessoas ali, os arrendatários, deveriam dar para o Senhor daquela vinha os frutos a seu tempo. Não é? Então, são duas situações de fruto, uma da figueira e uma da videira. Então, primeiramente, o 21, 18 e 19 fala assim: cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. Aqui fala do Senhor Jesus, né? Que voltando para a cidade, no caminho, teve fome. E no caminho, passou e viu uma figueira à beira desse caminho, e aproximou-se dela. O Senhor foi até essa figueira. Porém, e ele foi até essa figueira em busca, irmãos, de frutos. O Senhor queria encontrar ali frutos para saciar a fome dele. E não tendo achado senão folhas. Essa figueira,
ela tinha uma aparência bonita, ela estava cheia de folhas, porém ela era estéril, ela não produzia frutos. Então, embora com uma aparência ali exuberante, cheia de folhas, porém ela era estéril e não produzia frutos. Então o Senhor virou para essa figueira e disse: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Irmãos, sabemos que a figueira, a figura da figueira na Bíblia, ela tipifica a nação de Israel. Então aqui o Senhor, ele estava dizendo que o povo, a nação de Israel, embora tivesse uma aparência de que buscavam a Deus por meio dos seus sacrifícios, de todo o rito sacerdotal ali, as festas, enfim, toda a religiosidade aparente exterior ali, mas ao fazer uma busca, uma análise mais profunda e de mais de perto, não havia fruto. Tudo aquilo ali era só uma aparência exterior, sem fruto. O Senhor não tinha prazer naquilo. Ó Senhor Jesus Cristo. Irmãos, isso serve também de alerta para cada um de nós. Hoje, na vida da igreja, eu e você, estamos tendo um viver de dar fruto para o Senhor? Ou será que o meu viver e o seu viver é somente um viver de aparência? Uma figueira cheia de folhas bonitas que de longe você olha e admira, mas se ao chegar perto não tem fruto nenhum, é estéril. Ó Senhor Jesus, irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de mim e de você, que nós possamos nos arrepender. E se essa, porventura, for a nossa condição, que possamos, como o Marinho compartilhou hoje, termos uma mudança de atitude. É tempo, irmãos. O Senhor está nos dando essa chance de nós voltarmos o nosso coração para Ele, nos arrependermos se porventura estivermos numa condição de esterilidade espiritual e podermos no Senhor frutificarmos. Amém? Senhor Jesus. Então, o Senhor buscou fruto na figueira e não encontrou. Aí, no versículo 28 do capítulo 21, no versículo 33, a partir do versículo 33, nós vemos a parábola dos lavradores maus. Então eu vou ler para os irmãos essa parábola, essa passagem, essa porção da palavra. Então aqui diz: atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha. Esse homem, irmãos, é Deus Pai. Ele plantou essa vinha que é a nação de Israel, o povo de Israel. Cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Esses lavradores, irmãos, são os líderes do povo judeu naquela época, são os sacerdotes, os escribas, todos ali que eram aqueles que comandavam a nação de Israel. E depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. Esses servos, irmãos, eram os profetas, enviados por Deus para falarem para o povo de Israel, para exortarem, para orientarem o povo de Israel. E os lavradores, agarrando esses servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Nós sabemos que muitos dos profetas enviados por Deus foram tratados dessa maneira pelo povo de Israel. Eles rejeitaram a palavra de Deus e eles foram tratados dessa maneira. Na verdade, eles estavam, quando rejeitaram os profetas enviados por Deus, eles estavam rejeitando o próprio Deus, irmãos. E aí prossegue: por último, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão.
Irmãos, o Filho enviado é o nosso Senhor Jesus Cristo, que foi enviado pelo Pai, né, a fim de levar o Evangelho, primeiramente para os judeus, nós sabemos, né, e nós vamos prosseguir aqui a leitura, e nós vamos ver que pelo fato de a nação de Israel, pelo fato dos judeus terem rejeitado a Jesus, é porque, então, irmãos, por esse motivo é que o Evangelho chegou até nós, graças ao Senhor. Enfim, aí o versículo 38 fala: mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Nós sabemos, irmãos, que o Senhor, ele foi morto fora de Jerusalém. Ele foi levado para o Gólgota, e ali, no Calvário, ele foi morto. Então, foi levado para fora, se cumprindo aqui essa palavra do Senhor. Né? E aí, fala assim: quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhes: fará perecer horrivelmente a estes malvados, e arrendará a vinha a outros lavradores. Irmãos, esses outros lavradores somos nós. É você, irmão, que está aí na sua casa, você e sua família que servem ao Senhor. Vocês são esses lavradores, a igreja, a cristandade. E foi pelo fato deles terem rejeitado o Senhor é que nós recebemos então essa tão grande salvação. Desculpe, irmãos. E aí, aqui fala, irmãos, que esses novos lavradores, esses outros lavradores que somos nós, o que o Senhor espera de cada um de nós? O versículo prossegue, versículo 41. Outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Irmãos, o que o Senhor espera de mim e de você é que nós entreguemos frutos de justiça para o Senhor. É isso que o Senhor quer, que nós sejamos fecundos, frutíferos, ramos atados à videira verdadeira, ramos frutíferos, ligados, conectados em Deus, dando fruto a seu tempo, irmãos. E que tempo é esse? Irmãos, eis o tempo aceitável. Eis, irmãos, o dia da salvação do Senhor. Ó Senhor Jesus, precisamos dar frutos de justiça para o Senhor. Se hoje estamos estéreis, numa condição de esterilidade, irmãos, precisamos nos arrepender, voltar ao Senhor e clamar, nos conectar ao Senhor, por meio do invocar o nome do Senhor, por meio do orar e ler a palavra, por meio de cantar e falar hinos, por meio da pregação do Evangelho. E assim, irmãos, estarmos conectados ao Senhor e por meio do Senhor darmos frutos para o Senhor. É isso que o Senhor quer de nós. O 42 fala: perguntou-lhes Jesus: nunca lestes as Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, e essa pedra é Jesus. E os construtores são os construtores da nação de Israel, são os líderes de Israel. Essa pedra veio a ser a principal, angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. O Senhor requer de nós esses frutos, irmãos. Possamos sair dessa condição de esterilidade espiritual e dar frutos de justiça para o Senhor. Ó Senhor Jesus! Aí ele fala: todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Irmãos, precisamos frutificar. Pelo fato dos judeus terem rejeitado o Senhor,
é que essa graça chegou a mim e a você. Porque a promessa inicialmente era para eles. Mas, graças ao Senhor, que nós pudemos receber essa tão grande salvação. Então, precisamos, irmãos, dar frutos para o Senhor. Né? Então, vemos a relação estreita entre a igreja de Deus e a nação de Israel, irmãos. A história do povo de Israel, né, está intimamente ligada com a igreja. Né? Os acontecimentos e circunstâncias que ocorrerem com a nação de Israel determinarão, irmãos, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. No momento em que o Senhor Jesus foi crucificado, né, e ressuscitou dentre os mortos, ali começou a era da igreja, que é a era que nós estamos atualmente. Porém, essa era da igreja, irmãos, está para terminar. Né? Brevemente o Senhor virá, brevemente o Senhor retornará, né? Para levar os santos, para levar os vencedores. E então, irmãos, começará a era do reino. Não é? E para isso nós temos que vigiar e orar, porque como vimos lá em Tessalonicenses, né, Paulo falando ali, não sabemos, irmãos, o dia e nem a hora em que o Senhor virá. Ele virá como ladrão de noite, no momento em que nós não estivermos apercebidos. Por isso, irmãos, temos que a todo momento orar e vigiar. Ó Senhor Jesus. Vamos agora, irmãos, abrir aqui em Mateus capítulo 24. Mateus 24, do versículo 32 até o 44. Aqui, irmãos, mais uma vez, né, o Senhor vem nos exortar a que nós estejamos orando e vigiando, e atentos aos sinais, né, que estão ocorrendo por toda a terra e principalmente na nação de Israel. Então aqui o Senhor fala novamente da figueira, de uma figueira, assim como lá em Mateus capítulo 21, essa figueira aqui também é a nação de Israel. Irmãos, e por falar em nação de Israel, não sei se todos os irmãos sabem, mas após a morte do Senhor, no ano de 70 aproximadamente da era cristã, a nação de Israel, irmãos, ela foi desfeita. Jerusalém foi destruído, o templo foi destruído pelo general Tito, né, um general romano. Ele entrou ali em Jerusalém, destruiu o templo, queimou o templo totalmente, destruiu a cidade, derrubou os muros e todos os judeus, a maioria, foram dispersos, irmãos, por toda a terra. Eles foram expulsos da terra deles. Não é algo incrível? Onde se ouve falar disso? Eu creio que na história da humanidade, um povo todo ser expulso da sua própria terra, eu não sei, não lembro de outro caso como esse, irmãos. Mas é o que aconteceu com o povo de Israel. Não é? E por 2000 anos, aproximadamente, eles ficaram dispersos pelo mundo, pelas nações da terra. Né? E agora, irmãos, e até o início do século passado, não se imaginava, nem se cogitava a possibilidade sequer de um dia novamente ou se ouvir falar da nação de Israel. Israel, no início do século XX, ali, no início dos anos de 1900, estava sob domínio do Império Otomano, os turcos, né? E povos árabes habitavam ali, e não havia a menor possibilidade de se constituir novamente a nação de Israel. Irmãos, aí, de uma maneira inesperada, vem então a Primeira Guerra Mundial, não é? E uma guerra terrível, a Primeira Grande Guerra, e ao final dessa guerra, irmãos, aquele grande império otomano, que era na época, eu creio que o maior império ali, a força da terra ali, em termos militares, ele foi derrotado e foi dissolvido. E aquela região ali que se chamava Palestina,
ela foi entregue para os britânicos, para a Inglaterra tomar conta. Então veja o que Deus teve que fazer, uma primeira grande guerra ali. E aí, a partir daquela primeira grande guerra, né, a Grã-Bretanha permitiu que começasse uma onda migratória de judeus ali para a Palestina. Então, aproximadamente 600 mil judeus migraram para aquela região. Óbvio que muitos conflitos, né, muitas lutas ali entre os palestinos que estavam ali há quase 2000 anos e os judeus que estavam agora indo ali com o aval da Inglaterra, né, sobre a proteção dos ingleses, enfim. Mas ainda assim, irmãos, estava muito longe de se sonhar com uma nação, né, de Israel. Mas então vem a Segunda Grande Guerra. Né? Poucos anos depois, aí, em torno de 20 anos depois, a Primeira Grande Guerra terminou em 1918, e em 39, se eu não me engano, 38 já ali havia sinais, mas em 1939, inicia a Segunda Grande Guerra, em torno de 20, 21 anos depois. E aí, irmãos, então, nós sabemos de tudo que aconteceu, a perseguição aos judeus, né, imposta pelo regime nazista, 6 milhões de judeus exterminados em campos de concentração, muito sofrimento para esse povo que ainda estava disperso por toda a terra. Mas, enfim, ao final da Segunda Grande Guerra, irmãos, começa então um movimento sionista de restabelecer a nação de Israel. E aí, então, irmãos, em 1948, né, 1949, novamente, então, a nação de Israel, por meio de uma resolução das Nações Unidas, é novamente constituído o país de Israel. E aí, então, começa novamente, irmãos, a contar as 70 semanas de Daniel ali, né? Esse tempo, né? Nós sabemos que até tinha sido parado. Então ele começa, ainda não estamos na última semana, mas, irmãos, o fato da nação de Israel ter sido restabelecida há 70 e poucos anos atrás, irmãos, isso foi uma coisa assim que ninguém imaginava. Mas nós sabemos que o nosso Deus, ele está trabalhando para que se cumpram as Escrituras. Irmãos, e as Escrituras vão se cumprir. Não ache que as coisas ainda vão demorar muito tempo para ocorrer. Irmãos, o Senhor Jesus está às portas. E é isso que essa parábola da figueira vem nos exortar. Então eu vou ler para os irmãos. Mateus 24, 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Irmãos, a nação de Israel estava como uma figueira sem folhas e sem brotos. Ela não existia, mas há 70 anos atrás ela passou a existir novamente. As folhas e os brotos dela começaram a ser renovados, essa figueira. Não é? Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem, do nosso Senhor Jesus Cristo. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Irmão, será no dia a dia, será nas tarefas diárias, no trabalho, na escola,
no viver comum do lar, que o Senhor virá e tomará a um que estiver apercebido e vigiando e orando, e o outro ficará. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, irmãos, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Ó Senhor Jesus! Irmãos, que realmente possamos atentar a essa parábola, irmãos. Possamos buscar o Senhor, darmos os nossos frutos. E o Senhor tem mais uma advertência para nós, Mateus capítulo 15. O versículo 8 e 9 diz assim: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Irmãos, que nós não sejamos como os judeus daquele tempo, quando o Senhor veio, mas que simplesmente louvavam a Deus com os seus lábios, mas o coração deles estava longe de Deus. Irmãos, que nós possamos louvar ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, que não seja apenas um viver de aparência exterior, mas um viver de realidade. Que o Senhor nesses dias nos encontre vigiando e orando, junto com as nossas famílias. Ó Senhor Jesus! Irmãos, que o Senhor abençoe a sua família, abençoe a sua casa e derrame bênção sem medida sobre você. Jesus é o nosso Senhor!